Então Deus ele fala para o povo: façam para mim uma arca de madeira de acácia com 1,15 m de comprimento. Olha aí o comprimento da arca, 1,15 m. 67,5 cm de largura e 67,5 cm de altura. O interessante é o material, tá, irmãos? Ela é feita de madeira, de acácia, e essas são as dimensões dela. Aí no versículo 11 ele diz assim, ó, revista com ouro puro por dentro e por fora, e coloque numa moldura de ouro ao seu redor. Então essa arca que é feita de madeira de acácia, ela é revestida, totalmente revestida de ouro, por dentro, por fora, né? E tem ainda molduras de ouro ao seu redor. Ela é desenhada, tem as molduras de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas. Nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Faça a tampa da arca, que é o lugar da expiação, de puro ouro. Deve medir 1,15 m de comprimento, 67 centímetros de largura, 67,5 de largura. E em seguida faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa, para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança, que eu lhes darei. Ponha a tampa sobre a arca, e ali sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei a seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Então você tem que ter aquela imagem da arca, irmãos, e agora trazer isso aqui, essa descrição aqui, que está aqui em Êxodo, né? Esse capítulo 10, capítulo 25, do 10 ao 22, e tentar entender o que significa isso aqui. Você fica achando que isso aqui tem a revelação na figura, irmãos, como sendo aquele objeto, aquele ali é o objeto da revelação de Deus, você vai perder o sentido da revelação. É como eu disse para os irmãos, tá? A Bíblia inteira, ela traz um sentido figurado, ela traz figuras para revelar coisas maiores, tá bom? Então eu quero que os irmãos agora meditem comigo, tá? Que a gente entre aqui no estado de estudo, mano, de meditação, para que você entenda de fato, o que seria essa arca. O povo daquela época não entendia da forma que eu vou falar para vocês, entendeu? Porque eles não tinham essa condição de entender, ele não tinha condição. Aqui, quando você lê em Êxodo, aqui tem um tipo de descrição. Mas se você pegar a história e você for desenrolar essa revelação na história, essa revelação ela vai crescer muito na própria história, ela vai crescer muito na própria história. Então, existe uma linha na história, irmãos, que essa própria linha, ela vai revelando para nós o crescimento do Filho de Deus. Essa linha vai revelando paulatinamente esse crescimento, tá? Então, aqui, no princípio dessa revelação, é dito para nós que isso aqui era uma sombra de algo que seria uma realidade. Era sombra de algo que era real. Mas aqui é só uma sombra dessa realidade. Então, interessa para você ficar discutindo a sombra? Interessa para você ficar discutindo a respeito dessa sombra, irmãos? Hã?
Ou o que interessa para nós é descobrir a realidade? É realidade. Então, o que a igreja faz com a gente? Bom, eu estou sendo sincero com vocês aqui, porque a gente está entre pessoas adultas e pessoas queridas, tá, irmãos? E pessoas muito capazes, pessoas que têm inteligência. Então, eu tenho que ser verdadeiro com vocês. O que a igreja fez conosco durante muito tempo? Ficou discutindo conosco a sombra. A sombra. Não, essa sombra é assim. Aí você olhava para aquela sombra e falava assim, mas espera aí, eu não vejo assim essa sombra. Eu acho que o sol então andou, o foco de luz andou um pouquinho, porque eu não estou enxergando igual você está enxergando essa sombra. Não, porque a sombra é essa aqui, está mostrando isso aqui. Aí vinha o outro, não, eu não acho que a sombra é isso aqui, não. Você já brincou na sombra, irmão, de adivinhar que objeto era quando você era criança, quando você estava entre seus amigos, adivinhar pela sombra que objeto era? E é assim que os homens vivem até hoje, tentando adivinhar as coisas pela sombra, olhando para a sombra para ver se acerta qual é o objeto. Se você refletir uma sombra numa pessoa que você conhece, sem ver a pessoa, você olha para a sombra e fala, não, aquela pessoa, aquela sombra ali é do fulano. Por que aquela sombra é do fulano? O que você está enxergando naquela sombra que é o fulano? As medidas dele? Mas você sabe, se eu mudar o foco da luz, ela se perde, né? Essas medidas não tem nada a ver com aquilo que vai ser representado, não é? Verdade. Então, sejamos sinceros, irmãos. Aqui ele está mostrando uma realidade para nós, que os homens viram isso aqui numa sombra, tá? Aí, há uma possibilidade de você continuar vendo isso aqui numa sombra, ou você olhar agora para a realidade de tudo isso aqui. Então, a questão agora é com você. Ou você deixa a sombra de lado e olha para a realidade, ou você continua olhando para a sombra, tentando descobrir o que é a sombra. Amém? Amém. Então, o que tinha na arca aqui, segundo o que está escrito em Êxodo, capítulo 25, 10? O que estava dentro da arca? A tábua, as tábuas da lei, não é? E Só estava as tábuas, segundo aqui, só estavam as tábuas da lei. Vamos andar um pouquinho na história agora, irmãos. Vamos caminhar um pouquinho. Você vai ver o crescimento na história, como que ele acontece. Agora você vai abrir em Hebreus, capítulo 9, versículo 1. A primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Tá? A primeira aliança tinha regras para adoração. Se eu digo para você e falo assim para vocês, olha, a primeira aliança tinha regras para adoração. Logo, você vai entender que a segunda aliança, ela manterá as regras para adoração. Tá? Qualquer pessoa que sabe interpretar texto, ele vai falar assim, ó, mas se o autor está dizendo que a primeira aliança tinha regras para a adoração, é sinal que a segunda aliança não vai ter regra. Senão ele diria, as duas alianças trazem regras para a adoração. E a primeira aliança também, ela tinha o quê? Um santuário terreno. Bom, então a segunda aliança, ela não terá mais um santuário terreno. É lógico, isso aqui é lógica, né, irmãos? É interpretação de texto. Isso aqui não precisa de revelação do Espírito Santo, não, tá? É só interpretação de texto. Então, esse tabernáculo, ele era dividido em duas partes. O antigo tabernáculo lá, ele era dividido em duas partes, tá? Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. O ouro, ele era a proteção da madeira de acácia, tá? Ele era aquela proteção. E quando ele manda fazer aquela tampa, ele manda fazer a tampa em um único material. Único material. Ele fala que seria um material só, a tampa e os querubins. E cada querubim numa extremidade, como nós lemos lá em Êxodo, né? E eles voltados, com a face voltada para a tampa da arca e com as asas se tocando. E
Estando os querubins nas extremidades, com as asas se tocando, entre as asas do querubim e a tampa da arca, era o local que Deus falaria com o povo. Era aquele local que Deus falaria com o povo. Tá? Isso também é muito interessante. Eu creio que a gente não vai ter tempo para explicar tudo isso aqui, tá, irmãos? Até às 9 horas, mas a gente vai falando devagarinho para que os irmãos compreendam a essência da revelação. Então, é dito assim no versículo de número 4. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca, olha só como que o autor aos Hebreus fala agora. Dentro da arca, havia um vaso de ouro contendo maná. Primeiro objeto. Um vaso de ouro que continha maná. A vara de Arão que floresceu, estava dentro da arca também. E as tábuas de pedra da aliança também estavam dentro da arca. Então havia dentro da arca, segundo agora aos Hebreus, a carta aos Hebreus, 3 objetos, né? 3 coisas ali com representações. 3 coisas dentro daquela arca estava todas essas coisas agora, tá? Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, as tábuas de pedra da aliança e havia um vaso de ouro que continha o maná. Estava dado dentro da arca, tá? Por que que lá em Êxodo nós vimos que só tinha as tábuas da aliança? Por que que agora o autor ele fala que foi acrescentado mais 2 condições? Será que ele está falando coisas diferentes do que havia a revelação lá de Moisés em Êxodo, irmãos? Ou alguma coisa mudou nessa linha do tempo? Então, se mudou alguma coisa, irmãos, igual os irmãos falam, alguns acham que mudou. Se mudou alguma coisa, então o entendimento sofreu uma alteração. Entendeu? Se o entendimento sofreu alguma alteração nesse período da história, irmãos, no decorrer da história ele sofreu alguma alteração, é porque o entendimento não era morto, então. É vivo. Ele era vivo, entendeu? Isso. Essa era a maior bronca contra Jesus, porque Jesus pregava esse entendimento vivo, esse evangelho orgânico, o entendimento vivo, tá? Enquanto que os homens entendiam o evangelho morto. Jesus pregava o evangelho vivo. Ah, irmão, eu aprendi tal coisa assim, assim, assado, eu não aceito desse jeito que você está falando aí, não. Tudo bem, você não é obrigado a aceitar, você é livre para não aceitar. Mas o evangelho seu, então, ele é morto. Até hoje ele está morto. E você vai vendo, irmãos, que a própria Bíblia, ela passa a revelar um evangelho vivo, que sofre no tempo e no espaço, irmãos, alterações. Os próprios escribas e fariseus, eles ficaram confundidos quando Jesus disse que a lei era viva. Se a lei for viva, então o que que acontece? Essa lei, com o tempo, ela vai crescer. Tudo que é vivo, irmãos, ele sofre mutações. Tudo que é vivo, tá? Então, irmãos, você vai vendo que a própria história revela para nós que a palavra de Deus, ela recebe transformações, ela vai sendo alterada. Ignorância daqueles que falam que não, que a palavra não muda. A palavra não muda, irmão. Para com isso. A palavra não muda. A Tá? palavra é fiel. Então, porque a palavra, ela não é o que está na Bíblia, não é o que está escrito na Bíblia. A palavra é uma pessoa. Uma pessoa. E qualquer pessoa, ela cresce, ela vai crescer e vai ser transformada. Qualquer pessoa, tá, irmãos? Então, só aqui você já começa a ter uma noção do que é esse orgânico. Eu estou mostrando um objeto para poder representar em um objeto o evangelho orgânico, tá, irmãos? Peguei a arca para representar na arca, mas ela está representada em toda a história. Toda a história você vai ver essa a parte orgânica da vida do homem em crescimento com as coisas de Deus. Aqui, então, versículo 5 é dito assim, o último versículo, tá? Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não
é momento de explicar essas coisas em detalhes. Então, o apóstolo falou assim, eu agora não vou explicar isso em detalhes, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é o objeto em si, que recebe esse revestimento de ouro, e essa transformação que nós vamos ver na história daquilo que estava dentro dessa arca, tá? Daquilo que estava dentro dessa arca. Então, o que eu quero que os irmãos meditem comigo aqui é o versículo 4. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo o maná. O que significa o maná? O maná, os irmãos sabem que era aquele pão que descia do céu, né? Que caía do céu e alimentava os hebreus que estavam naquele deserto por 40 anos. E o maná era o alimento, aquele pão, que eles deveriam recolher para um único dia só. Não poderia guardar para o dia seguinte, a não ser que fosse final de semana. De sexta para sábado poderia guardar, que ele não estragaria. Mas qualquer outro dia, o maná, então, ele apodreceria e daria bicho, não daria para comer no dia seguinte, entendeu? Então, esse é o maná. Maná na Bíblia significa provisão, irmãos, provisão. Então, entenda, maná é provisão. Primeira coisa. Dentro da arca tem o quê? Provisão. Isso está onde? Dentro da arca, certo? Outra coisa que tinha dentro da arca, a vara de Arão que floresceu. O que acontece na história? A vara de Arão era um pedaço de madeira seco, tá, irmão? Seco. Tá? Era um cajado seco, sem vida. Já estava morto o cajado seco. Mas ela floresce. Ela floresce por um milagre, correto? Então, o que significa a vara de Arão que estava dentro da arca, ô irmão Orlindo? Se a vara de Arão que floresceu dentro da arca significa o quê? Significa vida. O que significa o maná? Provisão. O que significa a vara de Arão? Vida. Tá? Vida. Tem vida dentro da arca, tá, irmãos? É uma vida que ela é capaz de fazer florescer o que está morto. Traz a vida o que está morto. Isso está onde? Dentro da arca. E tem a terceira coisa. Tábuas de pedra da aliança, que significa o quê? As leis de Deus. As leis dadas para eles naquele tempo, na história, naquele período. Isso também é trazido aonde? Dentro da arca. Tá? Isso contém dentro da arca. Então, quando você olhar para esse objeto, irmãos, você tem que entender que esse objeto vai representar alguma coisa que tem dentro dele a provisão de Deus, o milagre da vida está dentro dele, a vida está dentro dessa arca, e está dentro dessa arca as leis de Deus, ali contido dentro dessa arca. Tá? Aí você olha para essa arca agora, com esse entendimento que eu passei para vocês, de um crescimento, algo que cresce na história, que é modificado na história, que recebe transformação. O que significa essa arca agora para você? Segunda carta aos Coríntios 3:1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Olha só o que diz o versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra. O que tinha dentro da arca? Tábuas de pedra. Mas não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é, nos corações. E é
por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tá. Depois de ler isso aqui, irmãos, um dos objetos, dos 3 objetos que está lá, são tábuas de lei. O que o apóstolo Paulo fala aqui? Que a lei agora já não está mais em tábuas de pedra, certo? Mas onde está a lei? Escrita no nosso Nos coração. nossos Corações. nos corações. E essa lei que era representada dentro de uma arca, se ela estava dentro da arca, agora, então quem é essa arca agora? Sou eu. Nós. Somos nós. Entendeu? Olha, a primeira coisa que você está vendo, hein? Então, dentro de nós, irmão, dentro de nós, Deus, ele colocou o quê dentro de nós? Ele nos reveste de ouro, essa capacidade somos nós, tá? Somos nós. Dentro de nós tem ali a provisão. Entenda isso. Tá? Por que que Jesus provia as coisas para os homens? Porque isso estava onde? Dentro dele. Nele. Não estava fora, estava dentro. Era orgânico, estava dentro. Então, está ali o dar a vida. Eu dou a vida pelo mundo, não é? Então, isso estava onde? Organicamente, dentro de Cristo, tá? Dentro do homem. Jesus, ele é o primeiro, irmãos. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Você acha que Jesus, ele era diferente de vocês? Segundo a promessa de Deus, nós somos igual a ele, né? Somos um com ele, igual ele é no Pai, como tu em mim. Tá lá em João 17. Exatamente, irmã Marilza. A intenção dele era fazer com que o nosso entendimento viesse, irmãos, a ser tão iluminado que nós pudéssemos ser reconhecidos em nós, tá? Como sendo um com ele. Com ele. Assim como ele é um com o Pai, nós também, um com o Pai.